Graça e paz da série Teologia do Meu Quarto. Hoje, de novo, estamos em Apocalipse e a gente vai falar sobre a igreja em Sardes. A igreja em Sardes é uma igreja interessante, ela começa bastante em paralelo com a igreja em Éfeso. Ela se encontra já no capítulo 3. Eu coloquei o título como uma igreja que tem medo do testemunho radical. E de todas as igrejas, ela me surpreende porque praticamente não tem quase nada de bom nela. E na verdade, até agora a gente estava vendo Jesus iniciar com pelo menos uma referência boa à igreja. Nesse caso, não tem nada de bom. Ela é uma igreja letárgica, uma igreja espiritualmente comparada com as outras, que uma é morno, por exemplo, a Laodiceia, esta aqui está no ponto de estar morto. E ela está numa condição espiritual totalmente complicada. Sardes era conhecida como uma igreja... a cidade de Sardes era conhecida como uma cidade que teve glória, só porque essa glória se foi e ficou só a reputação. Eu até estava meditando, estava pensando nesses times de futebol que ganharam 1900 e bolinha e ainda ficam com a glória de lá. Mas vamos iniciar aqui a carta. Vou pegar em Apocalipse 3. Eu tô com ela, a Bíblia aberta em 16, mas é 3. Aí diz que escreve essas coisas, diz que tem as 7 espíritos e 7 espadas. E ele depois continua: vives, tens nome de que vives e estás morto. É interessante que ele usa aqui o termo nome. Na verdade, o nome aqui é usado umas 4 vezes nessa carta sozinho, em poucos versos. É bem importante. O termo nome, se você olhar lá no capítulo 2, no verso 17 e 19, o termo nome indica muito a reputação, o caráter da pessoa. E aqui, quando Jesus faz um jogo até com essa palavra, ele tá talvez fazendo a pergunta: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. A pergunta é, talvez o que Jesus quer dizer é de que vocês realmente são crentes ou não são? E aí ele continua falando que eles estavam vivos, não estavam vivos, eles precisavam servir fielmente. O que eu gosto bastante dessa carta, e que não tem Éfeso, mas tem nessa, é de Jesus aparecer como sete lâmpadas e 7 espíritos, indicando primeiro as 7 lâmpadas de que eram forças angelicais e os 7 espíritos que representa, a gente falou nos vídeos anteriores, o Espírito Santo. Jesus está mostrando que dele procede a fonte para empoderar essa igreja. Então, quando ele pede para essa igreja manter-se viva e fiel, ele mesmo é o que provém toda essa vitalidade e poder. Então, quando ele se apresenta para a igreja, ele também apresenta-se como aquele que pode mudar a realidade. O que é importante, porque eles estavam totalmente mortos, eles estavam letárgicos, não totalmente, mas praticamente mortos. É bem capaz de que o problema espiritual deles é que eles estavam deixando de manter o testemunho como a igreja em Éfeso para a cultura local. E o fato deles fazerem isso é porque eles tinham medo de perseguição. Então eles tinham as boas obras no começo, porque se eles não tivessem, Jesus não ia falar para eles restaurarem, assim como ele falou para Éfeso. Mas para eles talvez seria mais vantajoso serem neutros. O fato deles serem neutros não faria com que eles fossem perseguidos. Então eles não tinham uma vida radical, eles não tinham um cristianismo radical, eles não eram testemunho, e isso é muito importante, eles não evangelizavam e não eram testemunhos para os de fora, porque o ficar quieto e a ausência ajudaria eles a não ter mais problemas. E daí Jesus, ele chega e ele fala que ele vai vir como ladrão. Esse vir como ladrão tem uma dupla referência, a gente vai falar daqui a pouco a segunda referência, mas pode se referir primeiro que Jesus vai vir de forma iminente para julgamento, ou de que Jesus está vindo como diz lá nos evangelhos, a segunda vinda dele. Seja qual for a referência aqui específica de Jesus, ele está falando de que eles precisavam se arrumar ou se consertar de forma imediata porque Jesus estava vindo. Então, isso aí é também interessante. Aí ele fala nos versos 4, que algumas pessoas não se contaminaram com as suas vestes, que de novo é retomado no capítulo 14, 4.
que se refere lá que não se prostituíram com a grande meretriz. Jesus está falando sobre manter a pureza, manter-se não corrompido. Então é uma primeira das promessas aqui que ele vai continuar dando, né? Ele falou as poucas pessoas que não contaminaram e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então a primeira promessa é de que aqueles que sofrem perseguição, que está descrito no capítulo 6, verso 9 a 11, elas serão recompensadas com as vestimentas brancas. E essa referência às vestimentas brancas não é só na eternidade. Até porque na igreja de Laodiceia, Jesus fala para eles comprarem vestes brancas. As pessoas que estão no capítulo 16, Jesus diz para eles manterem as vestes brancas para não estarem nus. Então essa promessa já é algo que pode se cumprir tanto no tempo presente quanto no futuro. A segunda promessa é de que ele não apagaria, no verso 5, de modo algum, o nome deles do livro da vida. E esse livro da vida é mencionado várias vezes, eu não posso mencionar todos, mas no capítulo 13, 17 e assim por diante. E ele é um contraste com o livro dos incrédulos, que também que serão julgados, que está no capítulo 20. E também está em Daniel 12 e Daniel 7. Esses dois livros são os livros que indicam que Jesus tem uma conta daqueles que são incrédulos e ele anota os pecados deles, e no capítulo 20 vai falar que ele vai julgar eles, e ele tem um livro daqueles que são deles, daqueles que creem. O fato de que ele menciona aqui que eles serão apagados não é necessariamente que o crente perde a salvação. Até porque, se você olhar no capítulo 13, 8 e 17, 8 de Apocalipse, fala que ele foi feito antes da fundação do mundo. Ou seja, não é para ser apagado. A ideia que se dá aqui é uma referência tirada do Antigo Testamento. O nome no Antigo Testamento se refere à pessoa e o caráter. Então, praticamente, o que Jesus está falando é que ele vai vir inspecionar a igreja dele e ver quem é crente e quem não é. E ele vai tirar aqueles que não são, ou deixar morrer, como ladrão, né? Ele falou. Aqueles que não são, e aqueles que são crentes, para manter nele, na força do Espírito Santo, as vestimentas limpas e não contaminadas. A terceira promessa que está ali no verso 5 também, que ele confessaria o nome diante do Pai e diante dos seus anjos, que também está em Mateus 10 e Lucas 12, 8. E ele fala também no mesmo contexto daqueles dois livros do Evangelho, sobre não temer quem mata o corpo, mas sim quem pode lançar a alma no inferno. Aí ele dá essa referência de Jesus confessar diante do Pai e dos anjos dele o nome daqueles que se mantêm fiéis diante da perseguição. Então Jesus está falando aqui a mesma coisa, não é só para os martirizados, é para todos aqueles que são cristãos, que estão de forma letárgica, que não estão dando testemunho de Cristo. E não somente na vida pessoal, minha vida pessoal é um testemunho de Cristo, não. O testemunho aqui é o que Paulo vai dizer, né? Com a tua boca confessar que Jesus Cristo é rei, né? E trazer o evangelho e pregar o evangelho. Porque muitas vezes o que acontece, isso aqui eu lendo essas cartas, na verdade, parece que eu sou todas as igrejas da parte ruim. Jesus está deixando muito claro que não dá pra você tentar deixar de falar de Cristo pra você poder ter uma vida um pouco mais tranquila. Quer ver um assunto que é polêmico? Vai falar sobre gay. Você vai ser martirizado, capaz de perder o emprego. Tem a sabedoria também, né? Que a gente não sai aí fazendo bobagem. Mas de você ter um posicionamento como cristão, de você poder falar que só Jesus salva, hoje em dia, isso vai trazer perseguição e você é capaz de perder seu emprego. Mas esse é o tipo de radicalismo cristão que Jesus pede e que a igreja em Sardes estava deixando de fazer por medo. Então eu acho que aqui nessa carta Jesus está já julgando, uma dos cumprimentos das taças no capítulo 16, até porque a referência ao ladrão no 16:15, desculpa, 16:15, se refere a Jesus como um ladrão. Jesus está vindo para a igreja julgar. E ele já estava julgando, porque a meretriz, o dragão,
a besta já estava andando pela igreja, e o falso profeta, iludindo pessoas e desviando elas. Então Jesus já está no meio, julgando a sua igreja, e ele fala: eu vou vir como um ladrão e eu vou tirar tudo isso aqui. A igreja precisa, nesse caso de Sardes, e hoje em dia a igreja precisa se firmar, ela precisa se posicionar e lembrar do seu testemunho radical e não tentar evitar o testemunho para ter uma vida mais tranquila. Que Deus te abençoe com essa palavra, com essa igreja, e eu creio que a próxima vai ser a igreja em Filadélfia. Notícia boa finalmente, né? Então Deus abençoe.